Fala galera, como vocês podem perceber, o nosso cenário aqui está um pouco diferente, quer dizer que temos novidades, mas vou explicar isso já já. Vamos começar, roda a vinheta! Então, gente, como vocês podem perceber, estamos num lugar um pouquinho diferente, né? Saímos daquele azul e viemos para um lugar todo colorido. Se vocês assistiram nossos outros vídeos, vocês sabem do que eu estou falando. Nós estamos no cenário hoje do Justificados, o canal de amigos nossos. E hoje eu estarei gravando com a Cecília. E aí pessoal, aqui é a Cecília do Justificados, hoje eu estou aqui gravando com o Marcos. E é isso aí, novidades. A Cecília veio aqui, convidada, agradeço pela sua participação, Cecília. Nós vamos falar hoje sobre intimidade com Deus. Gente, esse tema é interessante porque nós vamos ter duas visões diferentes. Porque Cecília está trabalhando com pessoas que estão chegando agora na igreja, novos convertidos, e eu já estou trabalhando com pessoas que estão dentro da igreja, jovens e adolescentes dentro da igreja. Então nós vamos ter algumas visões diferentes e algumas nem tantas. Mas vamos lá. E aí, Cecília, quando alguém começa a chegar na igreja, às vezes as pessoas não entendem essa questão de intimidade com Deus. O que seria isso? Então, primeiro, ter intimidade com uma pessoa significa que você conhece profundamente aquela pessoa. Você sabe o que ela gosta, o que ela não gosta e vice-versa. Vocês estão sempre juntas, vocês as duas pessoas, né? Estão sempre juntos, estão sempre caminhando lado a lado. Então, isso é ter intimidade com alguém. O que a gente pode aplicar para Deus, que é ter intimidade com Ele, ou seja, caminhar junto com Ele, conhecer Ele, fazer com que Ele conheça a gente. Claro, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que a gente vá procurar Ele, a gente fale com Ele. Então é importante isso, conhecer profundamente Deus, buscar sempre Ele, buscar ter uma relação realmente forte com Ele. Então isso a gente dá para explicar assim, para quem está chegando agora, né? Que não tem ideia. Sim, com certeza. Para quem já está dentro, intimidade com Deus já é um passo para a maturidade. Isso é algo muito importante, porque nós sabemos que maturidade não é algo que você atinge uma vez e acabou. É uma etapa que você leva a sua vida inteira, até o dia que você morrer. Só que para nós que já estamos na igreja há algum tempo, essa intimidade com Deus tem uma certa cobrança a mais. Porque parece que nós somos meio que obrigados não no sentido que é uma obrigação que devemos fazer, mas sim que sentimos a necessidade. É como se fosse aquele momento que você deixa todos os seus problemas de lado, que tudo é aquele momento, você e Deus conversando, e como se todos os problemas sumissem por um minuto e você pudesse se entregar verdadeiramente para Deus. Mas Cecília, e as pessoas que estão entrando na igreja agora? Elas veem, às vezes, em vigília, em muitos casos, se sentem um pouco deslocadas no nosso meio, essa é a verdade. Por que será que elas se sentem assim? Então, assim, falando um pouco de mim, eu nasci numa família cristã, mas eu só fui acordar para isso há pouco tempo atrás. Foi quando eu realmente senti necessidade. Infelizmente, eu só senti necessidade de buscar mais a Deus quando eu estava passando por problemas, né? Sim. Mas acontece. E eu lembro que eu vi, assim, pessoas com aquele relacionamento com Deus e elas falavam, ai nossa, Deus me mostrou isso. Aí eu ficava tipo, eu não, o que é isso? E eu achava que elas eram melhores que eu em algum aspecto, eu ficava me sentindo mal, porque eu ficava, poxa, eu já vou pra igreja, eu já oro, eu sei vários louvores, eu sempre leio a Bíblia todo dia, mas Deus não falou nada pra mim igual falou pra ela. Então eu achava que eu era inferior àquela pessoa espiritualmente. E mesmo que eu não seja isso foi, sei lá, eu tinha 16 anos.
Então, mesmo que eu não fosse uma nova convertida, eu era uma bebezinha ainda, porque eu ainda estava entendendo como funcionavam as coisas. E... perdi. O que vocês perguntaram mesmo? Como que... elas podem se sentir. Como elas podem se sentir, às vezes em vigília, se sentir um pouco deslocado, como que é isso? Então era exatamente assim que eu me sentia. Eu me sentia fora daquilo ali, sabe? Todo mundo tava em transe, todo mundo tava chorando, se entregando. E eu ficava assim, não tô assistindo nada. E faltava isso. Eu demorei para perceber que faltava essa intimidade com Deus. Então eu creio que as pessoas que estão entrando na igreja agora se sentem muito assim, né? Como eu me sentia, como se ela fosse uma parte à margem daquilo ali que está acontecendo. E o nosso dever é realmente mostrar para elas que não, só falta intimidade com Deus. Vem para cá, você também pode sentir isso. Só tem que construir esse laço e fortalecendo ele cada vez mais. Com certeza. E até é engraçado, eu sempre fui criado em igreja, né, desde pequeno, fui consagrado quando nasci. Mas a primeira vez que eu fui numa vigília, eu fiquei, gente, que banda de gente louca é essa? O que eles estão fazendo? Porque a primeira vez que eu vi, era lá de Resende ainda, um amigo meu tinha a galeria, ele sentou assim na galeria e abriu os braços como se ele fosse voar. E eu, Deus, que é isso? O que está acontecendo? Eu não conheço isso não. Mas depois eu comecei a participar mais e naquele momento de estranho, eu comecei a me sentir junto com eles e comecei a sentir a presença de Deus. É engraçado que até eu participei, a gente teve a unção do riso. Todo mundo começou a rir. Começou a rir do meio do nada e eu fiquei depois. Gente, se tivesse visitante, ia chamar a gente de maluco. Mas ninguém explica Deus e só vivendo a gente sabe realmente o que acontece e como é bom. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago 4:8. E o que isso quer dizer, gente? Está falando que antigamente as pessoas costumavam ter dupla personalidade. Elas tinham uma atitude quando iam para o templo, para a casa de Deus, e tinha outra atitude em outro lugar, dentro de casa ou no mercado, totalmente diferente. Está dizendo exatamente isso, que nós podemos nos aproximar de Deus verdadeiramente, com o coração aberto, sem ter medo, mas nunca com duplo sentido de o quê? E só naquele momento que você está precisando. Quando você está bem, tem dinheiro, está passando por momentos ótimos, você deixa Deus de lado. E no momento difícil de luta, você vai atrás dele. Aí nisso, Deus, ele não irá se aproximar de você. Quer dizer o quê? Ele não irá te abençoar, não como castigo, mas sim porque você não está indo com o coração aberto. Então, é quase o que eu fiz, né? Tipo assim, eu fui buscar Deus só quando eu senti que o problema estava vindo e eu não estava conseguindo dar conta sozinha. Mas, claro, é melhor você ir buscar a Ele, não importa quando, do que não buscar. Mas assim, se puder buscar enquanto está tudo bem, ótimo, é melhor ainda, porque Ele quer você hoje, Ele está te chamando agora. Então não é para esperar uma doença vir, um problema financeiro para você ir atrás dele. Ele quer te dar um monte de coisa tão boa e a gente às vezes fica na nossa zona de conforto e não se preocupa em ir mais profundo nessa intimidade com ele. Ele fica, eu quero te dar, mas você não vem aqui pegar. Então tem que mudar isso agora. E gente, intimidade é algo que abrange muito hoje em dia. Por quê? Porque quando a gente fala em intimidade com Deus, tem gente que pensa que são aquelas pessoas mais antigas, que antigamente chamavam de anciões. Que são o quê? Aquelas pessoas que parecia que tinham um canal direto com Deus. Que só eles eram os santos. Só eles conversavam com Deus, só Deus ouvia eles e tudo mais. Hoje não. Ter intimidade com Deus, quer dizer, antigamente não era assim, as pessoas que diziam. Mas intimidade com Deus é naquele momento, pensa assim, uma coisa que todo mundo já fez. Aquele seu amigo que você pega e você conversa com ele naquele momento mais difícil que você está passando. Aquele amigo que sabe quantas vezes você já chorou, quantas vezes você já riu. Deus é exatamente esse amigo. Ele estende a mão para você. A escolha é sua, se você vai estender a sua para segurar ou se você vai deixar essa oportunidade passar. Mas ter intimidade com Deus é você ter um amigo sempre ao seu lado. Há um amigo que você sabe que está sempre presente, que sempre irá te ouvir.
e que ele sempre tem duas respostas, ou é sim ou é não. Talvez não existe para Deus. E muitas das vezes podemos não entender o porquê do não, mas só que Deus sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para todos nós. E Ele quer que continuemos essa intimidade com Ele sempre, buscando verdadeiramente. E eu li num lugar que algumas pessoas elas ficam meio divididas, por exemplo, não é que eu não quero, mas elas pensam assim, eu não vou investir na minha intimidade com Deus porque eu já tenho a minha mãe, tenho a minha avó, elas vão lá, elas oram por mim, tá tranquilo, minha avó parece ser tão espiritual, mais do que eu vou conseguir ser um dia. E com esse pensamento a gente acaba dizendo que a gente precisa de alguém para poder ligar a gente a Deus, sabe? Não ter essa conexão direta com o filho e com o pai, mas que a gente depende de outra pessoa, de um líder espiritual, de alguém da família. Não, você pode ter essa intimidade, você e ele ali direto. Ele quer isso, ele não quer que você fique dependendo da igreja, de um pastor, para poder te conectar a ele. Então é importante que a gente busque essa intimidade. Nossa, pessoal, cada um tem o seu jeito de conversar com Deus, cada um tem o seu momento de devocional durante o dia diferente. Não tem como a gente ficar apoiado em outra pessoa, a gente tem que se apoiar nele. Então é importante lembrar sempre disso. E isso que ela falou, gente, é totalmente normal todo mundo pensar. E uma coisa que sempre podemos perceber, principalmente com filho de líderes e de pastores. Eu sou filho de pastor. Então, muita gente achava que o quê? Filho de pastor já é salvo, não precisa ter salvação. Dele ali já. Parece que eu sou santo. Não, gente, não é assim. Meu pai é pastor, mas só se eu não tivesse um encontro verdadeiro com Deus, meu pai podia muito bem para o céu e eu podia ir para o inferno. Por quê? Porque a salvação é individual. Você tem que chegar, se entregar para Deus, abrir seu coração para Ele. É igual quando erramos, quando a gente peca. Deus sabe que você pecou, mas Ele gosta que você converse com Ele, que você admita para Ele o que você fez e que Ele sempre irá te perdoar. Mas você precisa chegar, abrir seu coração e falar com Ele. Cecília, agora nós vamos fazer algo um pouquinho diferente hoje. Cada um de nós vamos falar um pouco de um momento marcante, ou quando tivemos nossa primeira vez com Deus, a sós com Deus, intimidade com Ele. E vamos mostrar para eles como é algo normal, mas que faz toda a diferença. Mais pessoal, né? Eu percebi que eu tinha que mudar na minha vida bem tarde, como eu falei, mas nunca é tarde demais, né? Melhor acontecer do que nunca acontecer. Mas não é que eu me arrependo, mas eu fico triste de não ter tido esse despertar antes. E isso foi mais ou menos uns 2 anos atrás, que começaram a acontecer várias coisas difíceis, diferentes na minha vida, e eu realmente não tinha onde me apoiar, sabe? Eu não tinha um alicerce forte, porque eu não procurava Deus. E tudo começou a acontecer e eu ficava muito confusa, e aí minha cabeça não conseguia decidir nada, parecia que estava tudo escuro pra mim. E eu acabei tomando umas decisões erradas, acabei fazendo umas coisas que não foram muito boas na minha vida. E aí chegou um momento que eu tava assim, acabada, destruída, e eu falei, meu Deus, eu preciso ter intimidade com ele, né? E eu vi a vida de tantas pessoas tão cheias, que faziam e aconteciam, e eu ficava, caramba, eu preciso melhorar isso. E eu lembro que eu fui na internet e eu comecei a procurar como ter intimidade com Deus, porque eu queria uma receitinha de bolo, eu queria você vai ler 3 versículos por dia, você vai orar tantos minutos por dia, e aí você vai ter uma intimidade com Deus maravilhosa. E eu não achei isso. Eu comecei a ver algumas pregações, alguns vídeos de mensagem falando sobre o assunto, e aquilo foi abrindo a minha cabeça, a ideia que eu tinha de intimidade com Deus foi mudando. E eu comecei a entender o que era isso. E foi ruim porque eu não sabia nem por onde começar, mas eu acho que a minha vontade era tanta que eu fui fazendo da maneira que eu sentia vontade. E aí eu comecei a correr atrás da minha intimidade com Deus, do meu relacionamento com Ele, para parar de depender da minha mãe, para ir para a igreja, parar de depender da minha família ou de alguns amigos, mas ir para a igreja e falar com Ele por causa de mim. E foi quando eu comecei, eu lembro que eu entrei no meu quarto, teve um dia assim que eu tava bem, sabe, aquele dia que você quer explodir. Aí eu entrei no meu quarto, tranquei a porta, falei alguma coisa ninguém me perturba aqui e tal. Fechei
e eu não sabia nem por onde começar, mas eu coloquei uma música, fiquei ouvindo, tentei esvaziar a cabeça, realmente ter paz, e li a Bíblia, algum versículo lá para João, que era o livro que eu estava lendo naquela época, e ler realmente, ler interpretando aquilo e entendendo, não só ler por ler e passar batido, como eu estava fazendo. E aí eu lembro que eu peguei um caderninho e anotei tudo que eu queria falar para Deus, tudo que eu queria confessar para Ele, tudo que eu queria pedir desculpa, tudo aquilo que eu queria colocar diante dele, que eu tinha insegurança em relação ao meu futuro, à minha vida. E aí eu fiz uma oração com aquilo ali que estava escrito. Eu lembro que eu fiquei muito tempo sentada orando, e não orando assim, ó Senhor, grandíssimo Deus, sei que lá, mas orando realmente como se Ele estivesse na minha frente, conversando com Ele, uma coisa mais íntima. E aquilo, com o passar do tempo, eu fui sentindo uma coisa leve, assim, sabe? Tipo, como se realmente estivesse tirando, assim, um peso de mim. E mudou muito, assim, aquele dia ficou muito marcado na minha vida, porque foi realmente quando eu sentei e conversei com Deus e me abri com Ele, chorei e fiquei na paz, sabe? Porque eu tava sendo sincera com Ele, eu tava me arrependendo diante dele, eu tava mostrando pra Ele, falando pra Ele que eu precisava dele, tipo, cansei de tentar me virar sozinha, eu preciso de você agora. E é muito importante a gente fazer isso, separar um tempo pra falar com Deus mesmo. Aquilo ali foi um marco na minha vida e a partir daquilo ali eu comecei a tentar ter esses momentos mais frequentemente, porque realmente me fazia bem. E a partir daquilo ali eu vi que eu podia sim ser igual a minha avó era uma pessoa super espiritual, e eu podia sim ser igual a ela, era só eu tentar, era só eu correr atrás disso. Então esse dia ficou marcado assim na minha memória muito forte até hoje, e eu sempre tento lembrar quando eu sinto que eu estou esfriando um pouquinho, eu sempre tento lembrar, não vou deixar chegar naquele nível de novo para poder começar uma caminhada, eu vou continuar. Eu levanto e continuo fazendo as coisas que eu preciso fazer. Meu primeiro momento de intimidade com Deus foi em um acampamento, quando eu estava lá em igreja de Resende ainda. E foi um momento que eu comecei a chamar de a sós com Deus. Foi uma coisa que eu fiz depois daquele acampamento, durante muito tempo, que todo dia de manhã a primeira coisa que eu fazia era levantar, sentar na minha cama, botar uma música que me fizesse relaxar, refletir, pegar um livro que tinha um impacto na minha vida e botar a música para escutar ou ler essa passagem e eu começar a ter uma conversa com Deus. Isso começou a ser uma coisa diária e começou não a ser uma obrigação, mas sim uma conversa. É como se eu tivesse um amigo ali do meu lado conversando comigo o tempo todo. É como se eu estivesse ouvindo Deus na minha cabeça, eu respondia, eu começava a rir sozinho, eu começava a chorar. Aí eu me lembro que uma vez eu estava no quarto trancado, minha mãe bateu na porta, o que está acontecendo? Estou falando com Deus. Aí minha mãe saiu, me deixou lá continuando a falar com ela. Mas um dia que mais impactou foi um momento com um amigo meu lá de Resende. Nós estávamos na mesma vigília juntos. Nessa vigília ocorreu até duas coisas. E primeiro foi com ele, nós estávamos ali orando, conversando, e ele era uma pessoa que às vezes duvidava da presença de Deus, de que Deus estava sempre na vida dele. Mas com nossas conversas, com entendimento, a gente foi conversando, a gente chorou, a gente riu. Ele falou: Marcos, se não fosse você na minha vida, se não fosse Deus ter colocado você na minha vida, eu não saberia o que é intimidade com Ele, eu não sabia o que Deus significa, eu não saberia o que significa a palavra amor. Antes, ele dizia que ele achava que amor não existia, mas hoje ele sabe que existe e que ele estava feliz por ele poder me amar como amigo, como irmão em Cristo. E depois, naquele mesmo dia, naquela mesma vigília de madrugada, uma amiga minha, nós estávamos ali conversando e de repente começou a todo mundo a rir. E a rir, aquela risada contagiosa, sem ser forçada, uma risada gostosa. Todo mundo começou a rir, cada um no seu canto. Quem estava sozinho começou a rir. Quem estava lendo a Bíblia começou a rir. Eu e ela que estávamos começando a rir. E todo mundo começou a simplesmente deitar no chão. No templo, aquele chão gelado que estava frio, todo mundo deitando no chão e rindo, de doer a barriga, todo mundo rindo, sem saber explicar porquê. E ali naquele momento eu peguei e segurei na mão dela.
e aquele momento de êxtase ali começou a aumentar, como se todo mundo estivesse de mão dada, e aumentando, 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 e eu não sabia explicar o porquê. E naquele dia Deus me mostrou uma coisa que eu revelei para ela, e há menos de um mês atrás ela me mandou uma mensagem e disse que naquele dia, naquela unção do riso, que é como a gente chama, aquela revelação que eu disse para ela se cumpriu, e que hoje ela está disposta a seguir os planos de Deus para a vida dela, e que aquele dia foi essencial para entender que intimidade com Deus é importante. Então, galera, como vocês podem perceber, intimidade com Deus é você confiar naquele amigo que está lá sempre presente. É como nossos canais. São missões diferentes, são 2 canais diferentes, mas estamos juntos na mesma missão, no mesmo propósito e ajudando uns aos outros. Queremos que vocês entendam isso. Intimidade com Deus não é nenhuma obrigação. É algo que você faz se quiser e não faz se não quiser. Mas é algo que sempre valerá a pena. E é isso, galera. Terminando mais um vídeo do Debate Z. Cecília, agradeço pela sua participação. Obrigada. E ontem saiu um vídeo dela e de Mariana, falando sobre a mulher virtuosa. Então, clique aqui nesse vídeo e vai assistir o vídeo delas. Então, aproveitando, se inscreva no nosso canal, se inscreva nos Justificados, deixe o seu like, ative o sininho e venha fazer parte dessa geração que irá impactar o mundo. Tamo junto, galera. Valeu. Tchau.